É possível dizer uma grande mentira dizendo só verdades. Essa é uma peça publicitária, né? Uma frase de uma peça publicitária que ganhou prêmios no Brasil nos anos 80 e marcou a publicidade por muito tempo. Ela quer dizer que você não precisa necessariamente mentir para falar uma grande mentira. Você pode só falar exaustivamente tudo de ruim que tem de uma determinada coisa e omitir tudo de bom que tenha dessa coisa. Então, esse é o caso, por exemplo, do comunismo. A gente recebe muita informação de tudo de ruim que aconteceu na União Soviética, tudo de ruim que aconteceu na China, e não sabe de nada de bom que aconteceu por lá, ou de personagens, né, pessoas que a gente gosta que são comunistas, a gente não sabia. Essas informações são escondidas da gente. E esse é o segundo documentário, né, a segunda versão desse documentário, Comunistas Ilustres. A primeira versão está aqui no canal também, vocês podem assistir ele depois, é 20 minutinhos, curtinho. Aproveita, curta, né, e se inscreve no canal para dar uma força e fazer com que esse vídeo seja, né, visto por mais pessoas, a gente tentar combater esse anticomunismo louco que a gente vive por aí. Na primeira versão eu falei de vários personagens importantes, por exemplo, Frida Kahlo, Graciliano Ramos, Oscar Niemeyer, Simone de Beauvoir e vários outros, né? Muita gente não sabia que essas pessoas todas eram comunistas. E nessa segunda versão também tem muita gente boa, muita gente interessante, você vai surpreender, vai gostar muito de ver um monte de gente que você gosta que era comunista e você nem sabia. Então, assiste aí, pessoal. Bertold Brecht, grande dramaturgo, romancista e poeta alemão. Sua obra confrontava os interesses da elite dominante de sua época e visava discutir as questões sociais. Além de uma notável produção na literatura e na dramaturgia, Brecht também teve uma intensa vida política. Militante comunista, Brecht foi filiado ao Partido Socialista Unificado da Alemanha, ao qual dedicou diversas homenagens. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano inteiro e são melhores. Há outros que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há outros que lutam toda uma vida, e esses são os imprescindíveis. George Orwell foi um escritor, jornalista e ensaísta político inglês. Sua obra é marcada pelo bom humor e por uma profunda consciência dos problemas políticos de seu tempo. Espionado pelo serviço secreto inglês como comunista, lutou na Guerra Civil Espanhola ao lado dos republicanos, dos anarquistas, contra os fascistas apoiados por Hitler. A vida e obra de Orwell tem sofrido uma apropriação por parte dos liberais nas últimas décadas, que o apresentam como um anticomunista, quando na verdade a crítica que Orwell fazia era ao stalinismo. Suas obras mais famosas, como A Revolução dos Bichos, em 1984, são apresentadas como obras anticomunistas pelos liberais, quando na verdade Orwell esteve a vida inteira ao lado da esquerda. Se trata de um daqueles famosos casos de falsificação histórica. Oswald de Andrade, grande escritor brasileiro, um dos principais nomes da Semana de Arte Moderna de 1922, que revolucionou a literatura e as artes em geral no Brasil. Casado com a pintora Tarsila do Amaral, em 1928 lançou o movimento antropofágico. Em 1929, se separa de Tarsila do Amaral e tem uma nova relação, com a escritora comunista Patrícia Galvão. Nessa época, ele passou a participar de reuniões operárias e entrou para o Partido Comunista Brasileiro. Participou da luta operária e antifascista nos anos 30. Foi adversário do integralismo, do nazifascismo e do Estado Novo. Sua obra sempre foi influenciada por seu pensamento político, entre elas, Os Condenados e O Homem do Povo. Mário de Andrade foi um romancista, historiador da arte, crítico e fotógrafo brasileiro, um dos fundadores do modernismo no país. Mário nunca se aproximou do PCB, mas todas suas referências ao comunismo eram elogiosas. Em uma entrevista em 1930, Mário disse: "Está se dando no Brasil um movimento em torno da palavra comunismo que é de um ridículo perfeitamente idiota. Comunismo para brasileiro é uma espécie de assombração medonha." Em outra entrevista, em 1933, Mário disse: "Minha maior esperança é que consiga um dia realizar no mundo o verdadeiro e ignorado socialismo. Só então o homem terá direito de pronunciar a palavra civilização." Tarsila do Amaral, uma das principais artistas modernistas brasileiras. Foi casada com Oswald de Andrade e em 1931 viaja à União Soviética, onde conhece diversas cidades do leste europeu. Na União Soviética, a artista exibiu seus trabalhos. Teve contato com a arte realista soviética, o que a influenciou bastante.
Ao voltar ao Brasil, sua presença em reuniões de esquerda fez com que fosse considerada inimiga do Estado pelo governo Vargas. Sua obra mostra seu pensamento político, sua preocupação com as questões sociais, retrata a vida das pessoas comuns, o sofrimento do povo nordestino e diversas outras questões sociais importantes. Uma de suas pinturas mais conhecidas, Os Operários, retrata a classe operária no Brasil e toda a sua miscigenação. Essa pintura se torna um símbolo para toda a esquerda brasileira. Patrícia Galvão, mais conhecida como Pagu, foi uma jornalista, militante política, escritora e diretora de teatro brasileira. Conheceu Luiz Carlos Prestes em Buenos Aires e se entusiasmou com o marxismo. Ao voltar ao Brasil, se filiou ao PCB junto com Oswald de Andrade, com quem se casou. Pagu também era considerada rebelde e revolucionária no campo pessoal. Usava roupas ousadas e fazia poses sensuais, coisas bastante comuns no seu tempo. Di Cavalcanti, um dos maiores nomes da arte brasileira, um pintor, muralista, desenhista, cartunista, um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 22. Sua obra sempre foi profundamente marcada pelas questões sociais e traz uma temática de denúncia, uma pintura que traduz em tintas os dramas do dia a dia de uma parcela invisível da sociedade brasileira. Sua obra tem um forte caráter nacionalista, retratando temas como o carnaval, os trabalhadores, os operários, as favelas, as mulheres negras e o cotidiano da gente simples brasileira. Filiado ao Partido Comunista Brasileiro desde 1928, ilustrou livros de diversos autores como Oscar Wilde, Álvares de Azevedo, Jorge Amado, Monteiro Lobato, Mário de Andrade, Vinícius de Moraes e diversos outros. Suas obras estão expostas em diversos edifícios importantes em Brasília, entre eles o Palácio da Alvorada. Bolsonaro talvez não saiba, mas a obra atrás dele é de Di Cavalcanti, um comunista, filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores nomes da poesia brasileira e mundial. Dono de uma vasta obra, Drummond retratava em suas poesias e suas crônicas o dia a dia do povo brasileiro, assim como seus sonhos, suas lutas, seus dramas. Drummond foi um comunista, filiado ao PCB, e escreveu bastante sobre as lutas da classe trabalhadora. Em 1945, a convite de Luiz Carlos Prestes, tornou-se coeditor da Tribuna Popular, o diário do Partido Comunista Brasileiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a Europa caía sob o nazismo, Drummond exaltou em uma poesia a cidade soviética de Stalingrado, cuja batalha foi decisiva para a vitória dos soviéticos sobre os nazistas. Dias Gomes, um dos principais nomes do teatro e da teledramaturgia brasileira. Autor de diversas obras que marcaram o imaginário popular, como Pagador de Promessas, O Bem Amado e Roque Santeiro. Militante comunista, Dias Gomes foi membro do PCB durante parte de sua vida, fato que o marcou profundamente e influenciou poderosamente em sua obra. Suas obras retratavam o povo humilde, a ganância dos poderosos e o sofrimento dos trabalhadores. Casado com a grande escritora Jeanette Claire, suas obras marcaram para sempre o teatro, a televisão e o cinema brasileiros. Se eleito nas próximas eleições, meu primeiro ato como prefeito será descumprir o funeiro dever de mandar fazer o construimento do cemitério municipal. Agora, senhor prefeito, não estaria na hora de eleger sua primeira dama? O bem amado, o grande líder, ele é o Salvador. O povo não esquece, o povo tem memória, ainda bem que ele voltou. Uma saída. Inaugurar o cemitério. Inaugurar como? Se há um ano não morre ninguém nessa terra. Mário Lago foi um grande ator, diretor, roteirista, dublador, compositor e poeta brasileiro. Ainda na juventude, Mário Lago entrou para a União da Juventude Comunista, a juventude do PCB. Autor de diversos poemas sobre a luta de classes, escreveu nos anos 40, com a cassação do partido, um pequeno livro narrando todas as dificuldades e perseguições sofridas pelos comunistas e trabalhadores no Brasil. Assim como outros comunistas brasileiros, foi preso algumas vezes
e ao longo de sua vida conciliou seu trabalho artístico com sua militância política. Frei Beto, frade dominicano, importante jornalista e escritor brasileiro. Adepto da teologia da libertação, é militante de movimentos sociais e pastorais, tendo ocupado a função de assessor especial do presidente Lula. Militante de esquerda desde a sua juventude, foi preso 2 vezes durante a ditadura militar. Sua experiência na prisão foi relatada nos livros Carta da Prisão e Batismo de Sangue, que posteriormente virou filme. Frei Beto diz que todo verdadeiro cristão é um comunista sem saber, e que todo verdadeiro comunista é um cristão sem o crer. Amigo de Fidel Castro, assessorou Cuba e vários outros governos socialistas na relação entre esses estados e a Igreja Católica. Eles dedicaram suas vidas a Deus, transformando em religião a luta por liberdade. O apoio de vocês chega em um momento crucial para a LN. Vamos intensificar as ações armadas com assaltos a bancos e ataques às forças da ditadura. Vocês sabem o perigo que estão correndo? Esgotadas todas as possibilidades, é E legítimo. foram batizados nos porões do poder. A que organização política você pertence? Pertenço à igreja. Vamos abrir o bico. Frei Beto está preso. Foi o amor por nosso povo e a luta por justiça que nos aproximou e nos uniu. Beija, mundo, Papa. Beija. Cadê o Marighella, porra? Leônidas da Silva, ou Diamante Negro como era mais conhecido, foi um dos maiores jogadores da seleção brasileira de futebol, artilheiro da Copa do Mundo de 1938 e popularizou a famosa bicicleta. Nascido no Rio de Janeiro, já aos 13 anos de idade começa a jogar em times da região com a intenção de seguir carreira no futebol e ajudar na renda familiar. Nas eleições de 1945, um ano antes do Partido Comunista Brasileiro entrar mais uma vez na ilegalidade, Leônidas declara com muito orgulho voto no candidato comunista à presidência da República, Guido Fiuza. Leônidas afirmou que não há qualquer contradição entre ser católico e ser comunista, já que os comunistas estão sempre ao lado do povo. E acrescentou: "Votei no Fiuza porque eu sou um homem do povo." Carlos Marighella foi um político, escritor e revolucionário brasileiro. Militante e membro da direção do Partido Comunista Brasileiro, participa da luta contra o governo Vargas desde os anos 30, motivo pelo qual é preso e torturado, e a partir de 1937 passa a viver na clandestinidade. Na Constituinte de 1946, é eleito deputado federal pela Bahia, junto com a grande bancada do PCB. Durante a ditadura militar de 64, é expulso do PCB por conta de divergência com a direção do partido. Resolve então partir para a luta armada e funda a Ação Libertadora Nacional. Marighella se transforma então no maior inimigo da ditadura militar no Brasil. Sua luta armada inspirou guerrilheiros em todo o mundo. Seu Manual do Guerrilheiro Urbano é lido até hoje por diversos revolucionários de todo o mundo. Marighella morreu executado pela polícia em São Paulo e sua vida se transformou num filme que conta a sua história. Nós não somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. O terrorista se chama Carlos Marighella. A polícia daqui sabe tratar com vagabundo, tratar bandido como bandido, não como revolucionário. Eu quero ficar com você. Assim que eu puder, eu vou te encontrar, meu filho. Promete? Prometo. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo e que essa luta é justa. Tô com você, porque daí vier. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. Angela Davis, grande feminista e líder do movimento negro nos Estados Unidos. Pela sua militância política desde jovem, chegou a ser incluída na lista das pessoas mais perigosas dos Estados Unidos pelo FBI. O que você provavelmente não sabe é que Angela Davis era uma marxista, filiada por mais de 30 anos ao Partido Comunista dos Estados Unidos. Angela disse: "Sim, eu sou comunista e considero uma das maiores honras porque estamos lutando pela libertação total da raça humana." Angela Davis é até hoje uma importante militante política.
e talvez você também não saiba, mas ela já foi 2 vezes candidata a vice-presidente dos Estados Unidos pelo Partido Comunista de lá. Paulo da Portela, um dos grandes nomes do samba e da cultura brasileira. Nome certo nas rodas de samba de Madureira e Oswaldo Cruz, também teve sua ligação com os comunistas. Nos anos 40, se aproxima do PCB e muitos diziam, inclusive, que era filiado ao Partido de Prestes. Paulo foi, inclusive, autor de um samba imortal, chamado Prestes, Cavaleiro da Esperança. Mário Scheinberg, físico e matemático, um dos mais importantes nomes da ciência brasileira. Mário, que é considerado um dos grandes nomes da física mundial, era um militante comunista, chegando a ser eleito deputado estadual em São Paulo pelo Partido Comunista Brasileiro. Seu mandato ficou marcado pela defesa dos trabalhadores e pelo incentivo à ciência brasileira. É perseguido pela ditadura militar brasileira e aposentado compulsoriamente, proibido de lecionar na universidade. Morreu em 1990 como membro do Comitê Central do PCB. Acho que vários desses intelectuais, dessas personalidades que a gente mostrou aqui, você não sabia que eram comunistas, né? É normal que você não saiba. Eu vou te confessar que até eu não sabia que alguma dessas pessoas que a gente apresentou aqui eram comunistas também. Pra gente ver o quão que é escondido, né, essas informações. Mas aí vai a pergunta, por que a gente não sabia? Por que essas informações não chegam até a gente? Por que isso é tão escondido, né? A gente sabe que existe toda uma propaganda, né, anticomunista em torno disso. Você sabia que Angela Davis foi candidata a presidente, a vice-presidente dos Estados Unidos pelo Partido Comunista dos Estados Unidos? Normalmente a gente conhece ela como uma líder negra, uma líder do movimento feminista, mas não sabe que ela era militante do Partido Comunista dos Estados Unidos. Bertold Brecht, que a gente escuta falar desse cara desde sempre, né? Grande dramaturgo, sabia que era comunista? Provavelmente não. George Orwell, que a direita tenta apropriar ele para si, né? Dizendo que ele é um cara anti-esquerda, anticomunista. Não era nada disso. George Orwell era um cara de esquerda, historicamente ligado à esquerda, que era um cara que teve problema com o stalinismo somente, né? E os grandes nomes da literatura brasileira, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Pagu, você sabia que esse pessoal todo, né, que eles eram comunistas? Provavelmente não também. Então, pessoal, isso não é aleatório, isso é totalmente intencional. É feito toda uma propaganda para que as pessoas não simpatizem de modo algum com o comunismo, para que se demonize, que faça aquele ambiente cinza que é mostrado nos filmes, né, de Hollywood, que, aliás, tem um outro documentário, mini documentário que eu fiz com o amigo Diego Felipe, que é o Anticomunismo em Hollywood, onde a gente trata disso, né? Tá aqui no canal, vocês podem procurar para assistir também. Então, não tem nada de aleatório, não tem nada de solto nisso. Tudo isso faz parte de uma propaganda de demonização do comunismo para apresentar o capitalismo como um sistema insuperável, como um sistema natural. Mas não se iluda não, ele é perfeitamente superável e a gente pode fazer muita coisa para modificar isso.